Olá pessoal, a gente continua aqui com a nossa aula 4 de Físico-Química. Estamos falando aí de estudo dos gases e agora a gente vai trabalhar as transformações isotérmicas. Na aula passada a gente iniciou aí o estudo das transformações gasosas e a partir dessa aula de hoje a gente vai começar a trabalhar aí cada transformação separadamente. Então hoje a gente vê as transformações isotérmicas, ok? Para começar, eu tenho aqui essas três figurinhas, ok? Vamos imaginar que esse aqui é um recipiente fechado com uma tampinha, né? Conhecida como êmbolo. É como se fosse a tampa de uma seringa. Ela pode se mover para cima ou para baixo, tá ok? Bom, dentro desse recipiente a gente tem aqui uma amostra de gás. Vou representar o gás por essas bolinhas aqui, ó. Cada bolinha dessa é uma partícula gasosa, ok? Bom, sobre esse gás a gente vai aplicar uma determinada pressão. Essa pressão vai ser exercida por esse conjunto aqui, ó, representado por duas massas, são dois pezinhos, ok? A força peso dessas duas amostras de massa aqui realizam uma pressão que a gente vai chamar de P sobre esse gás. À medida que essa pressão é exercida sobre o gás, ele vai passar a ocupar um volume chamado de V, correto? Bom, vamos imaginar o seguinte, num primeiro momento, a gente vai realizar essa transformação aqui, ó. A gente vai retirar uma dessas amostras de massa, sendo assim a gente vai reduzir a pressão pela metade. O que vai acontecer quando a gente reduzir a pressão pela metade? Bom, se a pressão foi reduzida, a gente vai observar, ó, que o êmbolo, a tampinha aqui no caso, vai ser empurrada para cima. Sendo assim, o volume ocupado no final vai ser o dobro. Ok? Então o gás ele vai ocupar agora o dobro do espaço. E se a gente fizer o contrário, se ao invés de retirar a pressão, se ao invés de diminuir a pressão, se a gente aumentar a pressão, supondo que a gente duplique a pressão agora, o que é que acontece? Bom, se a gente duplicar a pressão, a gente vai observar que o volume vai diminuir. Se a pressão foi duplicada, esse volume vai diminuir na proporção aí também de 2 vezes, ou seja, o volume vai cair pela metade. O espaço ocupado agora será menor, ok? Então aqui a gente tem as massas, ó, considerando o dobro da pressão, ok? Bom, e isso gera o quê? Isso gera o seguinte enunciado: num sistema isotérmico, ou seja, num sistema onde a temperatura vai permanecer constante, a pressão e o volume eles serão inversamente proporcionais. Nota aqui nas figurinhas, ó, que a gente só trabalhou com duas variáveis, pressão e volume. A temperatura aqui, ó, ela está constante. Se a temperatura é constante, se trata de uma transformação isotérmica. E matematicamente, como é que a gente expressa isso? Da seguinte maneira: se são inversamente proporcionais, a gente gera essa equação aqui. A pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Tá certo? Bom, e daí, como é que a gente aplica essa equação? Para aplicar essa equação, eu trouxe esse exemplo. Um exemplo bem simples. Em outros momentos a gente trabalha com as questões mais complicadas, tá certo? Considere que um recipiente com êmbolo móvel, capaz de deslizar sem atrito, contém 20 litros de gás oxigênio, sob pressão de 160 kPa. A temperatura é de 298 Kelvin. Aí vem a pergunta: qual o volume do gás se essa pressão for reduzida para 80 kPa?
E o segredo tá aqui, ó, na mesma temperatura. Se é na mesma temperatura, isso indica que a temperatura não variou. Se não variou, isso é uma transformação isotérmica. A equação, a gente viu agora há pouco, a ser utilizada é essa, ó. Perfeito? Pressão inicial vezes o volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Vamos procurar os dados aqui dentro da questão. A pressão inicial, PI, é dada aqui, ó, 160 kPa. O volume inicial está aqui, 20 litros. O próximo é a pressão final. A pressão final ela foi reduzida para quanto? 80 kPa. E o último dado necessário aqui, ó, é o volume final. Oh, mas cadê o volume final? É exatamente o que a questão está pedindo, ó, qual o volume do gás quando a pressão for reduzida. Então é ele quem a gente vai localizar. Ok? Substituindo esses dados nessa equação, fica da seguinte maneira: 160 vezes 20 é igual a 80 vezes o volume final. Fazendo a manipulação matemática aqui, vai ficar assim, ó: 160 vezes 20 sobre 80 igual ao volume final. Fazendo esse cálculo, a gente tem aqui que o volume final é igual a 40 litros. Ok? E daí, o que significa esse número? Olha, voltando para a nossa figurinha anterior, pressão e volume no sistema isotérmico não é inversamente proporcional? O que isso significa? Significa que se você aumentar a pressão, você vai diminuir o volume. Se você diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então vamos ver o que aconteceu aqui. A pressão inicialmente era 160. Ela caiu pela metade. Se ela caiu pela metade, o que é que se espera do volume? Exatamente, que ele aumente. Se a pressão caiu pela metade, o volume vai aumentar o dobro. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, eu peço aí que vocês comentem, enviem suas dúvidas, sugestões, exercícios. Tá aqui o nosso e-mail, tá certo? Revisada@gmail.com. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.